Não é a primeira vez que Cleiton veste esse uniforme. Ele foi oficialmente apresentado nessa quinta, mas já até estreou pelo Vasco. Titular e principal novidade da escalação diante do Nova Iguaçu no último domingo. Cleiton bateu pro gol! Teve defesa, tem rebote, tem escanteio! 4 dias depois de desembarcar no Rio de Janeiro, vindo de Portugal, onde defendia o Casa Pia. Foi uma correria e cheguei, já treinei um pouco, conheci um pouco da equipe, já estava olhando também, então já vi que estava entrosado. Daqui a pouco eu entrei e fui pro jogo. Foi assim, gostei muito, me senti importante também de chegar e poder ajudar o Vasco. Cleiton chega para dar mais opções para o setor ofensivo do Vasco. Como autêntico camisa 9, ele pode ser um substituto para Pablo Verratti, mas também pode jogar ao lado do argentino, como na estreia diante do Nova Iguaçu. Isso vai depender do professor. Se ele quiser me colocar junto com o Verratti, a gente vai procurar fazer gol, vai procurar ajudar. Se ele quiser colocar o Verratti, eu esperar também é tranquilo. O jogo decisivo é domingo e o Vasco precisa vencer para ir à final do Carioca. Com o aval do consórcio administrado por Flamengo e Fluminense, a partida foi confirmada para o Maracanã. A gente sonha em jogar no Maracanã lotado, em ajudar o Vasco, então foi isso que a gente quer e a gente quer fazer. Foi a minha estreia, mas eu quero fazer mais vezes também. Cícero Mello, informações do Vasco também para esse jogo de domingo contra o Nova Iguaçu. Pois não, Mari, com o jogo, depois de muita polêmica e confusão, confirmado esse segundo jogo da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco para o próximo domingo, no Maracanã, às 4 horas da tarde, ele era para ser no Maracanã, foi transferido para o Raulino de Oliveira em Volta Redonda e ontem, então, com a entrada do governador aí na parada, liberando o estádio, voltou o jogo para o Maracanã e a partir daí a torcida do Vasco está em procura constante do ingresso, comprando os ingressos. Ontem, em apenas 3 horas de venda dos ingressos, foram emitidos 40 mil ingressos, né? A partir das 18h30. Já hoje, mais 10 mil ingressos já foram também emitidos. Então, já são total de mais de 50 mil. No domingo passado, 61.425 foi o público presente. Tenho a impressão que vai superar o próximo domingo esse público, passando aí de 60 mil. Tranquilamente, a torcida do Vasco está animada. O Vasco está invicto a 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates. No entanto, não venceu o adversário Nova Iguaçu nessa temporada. Perdeu na Taça Guanabara, jogo lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, no dia 31 de janeiro, quinta rodada, por 2-0. E no domingo passado empatou 1-1 com um gol do Lucas Piton aos 34 minutos do segundo tempo. Agora, o Vasco, para ir à final, como disse o Teca Ramon Dias, o Vasco, depois de não barrar ano passado, agora o lema dele é: o Vasco vai classificar para a final. Precisa obrigatoriamente de vencer o jogo. Qualquer placar, 1-0, 2-1, 3-2, uma vitória simples e o Vasco estará classificado para a final. Resta saber qual vai ser o time que ele vai mandar a campo, porque o time começou mal, sendo engolido pelo Nova Iguaçu no primeiro tempo e melhorou muito no segundo tempo, a partir das entradas do Esforza e também do Adson. Então, provavelmente, o Vasco tem a semana toda livre de treinamentos, já deve ter o time na cabeça. Existe uma boa possibilidade do Zé Gabriel sair e entrar o Esforza, o argentino, e sair o Cleiton também, que estreou no domingo passado, e entrar o Adson ou até mesmo o David. Voltamos aos estúdios aí em São Paulo. Um abraço a todos. São questões importantes do Vasco que só trabalhou, né? O Ramon Dias já falou isso na última entrevista, o Cícero estava trazendo pra gente. O fato, claro, do Nova Iguaçu ter jogado no meio de semana contra o Inter pela Copa do Brasil. O Vasco brigou muito, e o Nova Iguaçu também, para jogar no Maracanã, mas que não necessariamente foi um trunfo para o Vasco no jogo de ida. Também não conseguiu fazer o resultado, mesmo tendo maioria, mesmo tendo o estádio, e terá o Maracanã mais uma vez. Muito pelo contrário, Mari. O Vasco ficou muito exposto, né? O Vasco estava todo aberto o primeiro tempo, então o Nova Iguaçu deitou e rolou em campo, foi um passeio. E o Vasco não estava com um sistema defensivo sólido, deu muitas oportunidades de ataques e de gols e contra-ataques para o Nova Iguaçu. Foram 23 conclusões do Nova Iguaçu, 3 bolas na trave. O Léo Jardim foi convocado para a seleção brasileira, acho que muito por esse jogo. Claro que eu estou brincando, o Léo Jardim é um grande goleiro, vem fazendo uma temporada desde o ano passado muito boa, mas esse jogo acho que ficou na cabeça do Dorival Júnior. Ele fez ali mais 7 ou 8 defesas impossíveis. Então, apesar do seu jogo no Maracanã, com mais de 60 cruz-maltinos apoiando o time,
o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate e vai tentar saber usar essa vantagem. Se o Nova Iguaçu sair na frente, vai ficar muito complicado para o Vasco virar, vai se expor, vai abrir muito a sua defesa. Vamos ver o que o Ramon Dias está preparando para esse domingo, que ele sabe que o Vasco tem a obrigação de vencer e vai ter que sair para o jogo desde o início e vai abrir espaço. E o Nova Iguaçu já mostrou que pode aproveitar bem essas falhas no sistema defensivo, o Vasco ficando muito exposto. É um jogo interessante, é um jogo de xadrez, a gente diz assim, né? E eu acho que vai ter mudança no Vasco, em virtude dessa fraqueza que o Vasco mostrou defensivamente no jogo do último domingo. Eu acho que vamos ter mudança, ele vai mudar os volantes, né? O sistema vai ter que mudar ou o sistema ou as peças, mas alguma coisa ele tem que fazer para mudar o que aconteceu no domingo passado. Eu lembro que segunda aqui no Sport Center o Donan falava sobre isso, né? Sobre essa questão de como o meio de campo do Vasco ele perdeu assim ali numericamente em confrontos para o time do Nova Iguaçu no primeiro jogo da semifinal. No ano passado, Mari, o Vasco, o Ramon, né? Acho que todo o Vasco, né? Torcida, clube, jogadores, eles se mobilizaram muito a partir do momento daquele problema de São Januário, da interdição do estádio. Não sei se o que aconteceu nessa semana vai ser aí um novo gatilho para o Vasco se mobilizar e se fortalecer para essa reta final. O Ramon já traz um discurso, né? Pós o empate, ele já traz essa expectativa, né? Do que poderia ser o jogo da volta mesmo, com muitos torcedores também. Eu acho que sim, acho que o Vasco ele pode usar isso a seu favor. Essa preocupação do meio de campo, ela existe mesmo, né? Porque estava até revisando aqui um pouco dos números, dos 24 chutes do Nova Iguaçu, 15 no alvo. É uma coisa impressionante, assim, como você, além de oferecer as possibilidades, claro que o Nova Iguaçu também aproveitou, né? Mas, enfim, é uma questão pro Vasco, porque o Vasco também atacou bastante, mas num setor muito sensível ali, ele perdeu no combate. E tinha vindo daquela atuação ruim também contra o Água Santa. Também com um número alto de gols, de finalizações sofridas, né, Foram 41 finalizações em 2 jogos. Isso é muita coisa, contra né? times fracos, né? Sim. Sem o mesmo peso, pelo menos. E em contextos que o Vasco poderia aproveitar, De né? eliminação, quase. Que poderia aproveitar, que é tenso, que tem pressão, mas que é um Vasco jogando em casa, é um Vasco que às vezes tinha um resultado, tinha alguma vantagem em algum momento cede pro adversário crescer, ou cai em pilha, ou se perde dentro de jogos que ele poderia ter um controle um pouco maior também. Acho que você usou a palavra correta, assim. Quando tem 2 jogos, assim, 41 finalizações contra, o time tem controlado poucos jogos, né? Ok, já sei quem você é, já sei como você ataca, eu não vou te permitir tal coisa. Se tomar um gol de escanteio, assim, uma bobeada num zagueiro, tal... Até, eu não estou colocando aqui o gol de escanteio na aleatoriedade, não, porque o gol de escanteio também é trabalhado, mas é porque a bola está ali, mais perto da área, tal. Mas como fez o Nova Iguaçu, os 3 gols que o Água Santa criou também a situação, você não pode permitir. E aproveitar para mostrar a arte dos potes da Copa do Brasil, agora com nomes e escudos, todos nos seus lugares. Vamos lá. Então, recapitulando, no pote 1, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Inter, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Só o Ceará nesse pote não é da Série A do Campeonato Brasileiro. No pote 2, Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário do Paraná, Botafogo de Ribeirão Preto, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Águia de Marabá e Souza. O Ceará entra como campeão da Copa do Nordeste do ano passado. E, se não me engano, o Cuiabá entra como campeão da Copa Verde também, né? Sim. O Atlético é o campeão da Série B. Então, esses 3 últimos ganharam a vaga por esses resultados. Então, temos, com isso, Vasco, Juventude, Vitória e Criciúma, 4 times da Série A no pote 2. Pode pintar confronto pesado aí, né? Pode desafiar o Vasco. O Vasco ali, né, se pega os 8, 9, 10, 12 primeiros e tal, será um clássico regional, né? Assim, o Vasco tem 3 chances de ter um clássico regional aí, né? No sorteio. Bom, Muito interessante, né? Perdão, Marcelo. Esse retrato, né? Eu sempre acho que a Copa do Brasil é um retrato muito interessante do nosso futebol, né? Então temos aí praticamente
acho que todas as regiões do nosso país representadas, né? Temos o Amazonas, temos o Sampaio Correia, enfim, por aí vai, né? E só fazendo um paralelo com a matéria que a gente debateu aqui antes no Redação, no bloco anterior, acredito que é sobre o Campeonato Brasileiro Feminino que começa amanhã. Nós não temos o Campeonato Feminino Brasileiro que começa amanhã